Bom dia, galerinha! Hoje nós estaremos entrando então no capítulo 3, páginas 35 a 41, que vai falar um pouquinho sobre orientação e localização. Tenho para vocês, primeiramente, duas perguntas. Você já utilizou algum tipo de mapa fora da escola? Como você faz para se orientar quando precisa ir a algum lugar que não conhece? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Mais uma perguntinha. Se você estivesse perdido em uma floresta e não tivesse nenhum aparelho de localização, como se orientaria para sair dali? Tempo para responder. Então, para deslocar-se de um lugar para o outro na superfície terrestre, são utilizados os pontos de referência. Os pontos de referência indicam direções seguras em qualquer lugar da superfície da Terra. Aqui nós vamos mostrar para vocês 4 direções cardeais. Nós temos aqui o norte, o sul, o leste e o oeste. O norte pode ser representado pela letra N, o leste pela letra L, o sul pela letra S e o oeste pela letra O. Nós chamamos esses pontos de pontos cardeais, mas também nós temos os pontos colaterais. Os pontos colaterais ajudam a estabelecer uma direção mais precisa, ou seja, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Podem perceber que, norte, leste, olha, leste, então vira nordeste. Nós temos aqui o sul e o leste, vai virar sudeste. Sul e oeste vai virar sudoeste. E o norte com o oeste vai virar noroeste. Aqui nós temos os pontos subcolaterais. Esses quase não são usados na geografia, mas é bom lembrar vocês, é bom mostrar para vocês que existem os pontos subcolaterais. Norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. Esses são os subcolaterais. Os pontos cardeais recebem outros nomes. O norte, ele pode também ser chamado setentrião, o sul, meridião, o leste, oriente e o oeste, ocidente. Então, o leste eu posso chamar de oriente, o oeste eu posso chamar de ocidente, o norte, setentrião e o sul, meridião. Há muitos anos atrás, o homem não tinha os aparelhos que nós temos nos dias de hoje, né? Antigamente, o homem ele se orientava pela posição do Sol ou até mesmo das estrelas. Existe uma coisa que a gente chama na geografia de movimento aparente do Sol. A gente tem aquela sensação que o Sol está se movimentando no céu, mas na verdade não é. O Sol fica parado. O que vai se movimentar é o planeta. Por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol. O Sol vai surgir sempre na mesma direção. E qual é a direção que o Sol surge? No leste, também conhecido como nascente e oriente. A direção em que o Sol se põe ao fim de cada dia é o oeste. Nós também podemos chamar de poente ou ocidente. Agora, há uma maneira muito simples de encontrar as direções cardeais com o nosso próprio corpo. Se você estender o braço direito na direção em que o Sol aparece todas as manhãs, o braço esquerdo apontará para o oeste. Ao mesmo tempo, você estará de frente para o norte e às suas costas estará o sul. Tenta fazer isso, vai para o quintal da sua casa, tenta localizar o Sol, aponta o seu braço direito para o Sol e aí você vai dizer que é o leste, aí estende o braço esquerdo, né, não na mesma direção, você vai estender o braço esquerdo também e aí vai estar apontando para o oeste. Em frente nós teremos o norte e atrás o sul. Aí você pode me perguntar, professora, mas e durante a noite, como que eu posso me orientar? Durante a noite, no hemisfério sul, as direções podem ser determinadas pela observação de uma constelação em forma de cruz.
Estão conseguindo ver? Ó, aqui nós temos as estrelas. Se você ligar essas estrelas na sua mente, nós teremos aí o Cruzeiro do Sul. Esse alongamento aqui, ó, vai apontar para o sul, logo aqui para o norte. Nós podemos ver que os astros podem nos ajudar também nessa orientação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos que utilizamos também na hora de nos localizarmos, nos orientarmos. É a orientação pela bússola, o mais antigo e ainda eficiente instrumento de orientação inventado pelo ser humano. Ou seja, é a bússola. Você já teve a oportunidade de ver uma bússola? Ela é muito interessante. Ela tem uma agulha, essa agulha ela é imantada, ou seja, é como se fosse um ímã, e funciona como um ponteiro. Esse ponteiro que gira sobre um eixo. O limbo é o mostrador da bússola. Nele está desenhada uma rosa dos ventos e estão marcados os graus e circunferências. Vocês podem notar, ó, o que eu estou falando é isso aqui, ó, tá? E essa agulha que é imantada. Aqui nós temos a imagem de um planeta Terra. O planeta Terra tem 3 camadas: núcleo, manto e crosta, sendo que o núcleo é composto basicamente de ferro e níquel. Por isso que nós chamamos a Terra de um grande ímã. Por quê? Porque essa parte aqui tem essa composição. E aí você vai entender no próximo slide sobre essa composição da Terra. Então, como eu havia dito para vocês, o núcleo da Terra é composto basicamente de ferro e níquel, né? É aqui, ó. Funciona como um grande ímã. Quando a gente fala de polos magnéticos e polos geográficos, os polos magnéticos estão de acordo com esse núcleo. Quando eu falo de polo geográfico, já é uma invenção feita pelo homem. Você pode perceber que aqui acontece de forma inversa. Se aqui é o polo norte geográfico, aqui é o polo sul geográfico, quando a gente fala dos polos magnéticos, já acontece essa inversão. Então, esse polo aqui é o polo sul magnético e esse aqui é o polo norte magnético. A agulha da bússola sempre vai apontar para o polo norte magnético, sempre para essa parte aqui, ó, de polo norte magnético. Outra forma também de se localizar é a partir das coordenadas geográficas. E o que são coordenadas geográficas? São linhas imaginárias. São essas linhas imaginárias, ó, que corta o globo de uma ponta a outra, tanto na horizontal quanto na vertical. Vale lembrar que as linhas horizontais são chamadas de paralelos e as linhas verticais são chamadas de meridianos. E o que são paralelos? Paralelos são as linhas horizontais, essas linhas aqui, ó. A gente chama de paralelos. São 90 paralelos ao todo. E tem sua base na linha do Equador. Essa linha é o paralelo inicial com valor 0, tá? 0 grau. Divide essa linha aqui do Equador, vai dividir a Terra em 2 hemisférios. Nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. E essa distância em graus que vocês estão vendo, né? Ó, daqui do 60 até o 40, do 40 até o 30, nós estamos falando, então, da distância em graus. Então, nós chamamos essa distância em graus de latitude. Há também os meridianos e longitudes. Se você perceber, ó, essas linhas são chamadas de linhas semicirculares, só que elas estão na vertical, né? E elas têm 180 graus para o leste e 180 graus para o oeste. A base principal, ou seja, o meridiano principal, é o que marca 0 grau. A gente vai chamar de meridiano de Greenwich. E esse meridiano vai dividir a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Se o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, quais são os paralelos principais? O principal aí é a linha do Equador, só que nós temos outros paralelos importantes, que é o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico
na direção norte. E da linha do Equador para o sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. O Brasil, o território brasileiro, pega tanto a linha do Equador quanto o Trópico de Capricórnio. Se ainda ficou alguma dúvida, depois você vai pegar a sua apostila, vai marcar o que achar importante e vai entrar em contato com a tia Dani para poder tirar as possíveis dúvidas, tá bom? Agora vou deixar vocês com atividades para serem feitas agora. Você irá responder em seu caderno a pergunta feita no início do vídeo de nossa aula de hoje, aquela que a tia Dani mostrou o slide, ok? Em seguida, você vai fazer a atividade do livro, na página 39. E por último, o caderno de atividades, apenas o número 1, letra A, da página 63. E atividade de casa, professora Dani? Bem, atividade de casa, vocês vão estar recebendo uma folha em forma de PDF, tanto no e-mail e também no grupo WhatsApp. Nessa folha, temos lá 8 perguntas. Só que você não vai responder essas perguntas no caderno, você não vai copiar essas perguntas. E o que eu vou fazer então, professora? Você vai pegar o seu marca-texto, tá bom? E aí, de acordo com a pergunta, você vai ler as páginas que a tia Dani pediu para você ler. E aí você vai marcar. Quando você encontrar a resposta, você vai pegar o seu marca-texto e destacar. Ok? Entenderam? Então, beijinhos e até a próxima aula. Na verdade, eu ainda volto para corrigir a tarefa. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a tarefa de hoje. Em seguida, eu volto para a gente fazer a correção.